Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Por isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, como de costume, dando sequência à nossa exposição nesse Evangelho. Evangelho de Marcos. Chegamos ao capítulo 10. Trabalhamos os primeiros versículos, domingo passado, versículo 1 ao 12. E hoje nós iremos expor os versículos 13 ao 16. Marcos capítulo 10, versos 13 ao 16. Amém? Todos acharam? Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Bem, meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado por poder lê-la, Senhor, nesse instante. E obrigado também pela oportunidade que nós temos de ouvir a mensagem, a pregação da Tua palavra. Ó Deus, que foi o instrumento, a ferramenta que o Senhor deixou para que nós pudéssemos Te conhecer a Tua vontade, e também a ferramenta do Senhor para nos moldar, para nos moldar o nosso caráter, Senhor, a Tua semelhança. Nos abençoe nessa noite, nos instrui, nos exorta e nos conforta e nos renova, Senhor, através da Tua palavra. Que Teu nome seja glorificado através da exposição fiel da Tua Sagrada Escritura, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma das grandes dúvidas, meus irmãos, no meio cristão, e não somente dúvida, mas debate teológico, ao longo dos séculos, se bem que de um tempo para cá já tem diminuído bastante, mas é com relação ao destino eterno do primeiro casal, o destino eterno de Adão e Eva. Será que o primeiro homem e a primeira mulher estão no céu? Essa é a pergunta que muitos teólogos debatem e discutem. Será que Adão e Eva foram salvos ou não? Essa é uma pergunta muito difícil, meus irmãos, entre aspas, Pelo fato que a Bíblia, ela não fala, na verdade, ela fala muito pouco sobre o casal pós-queda, no pecado, pós-desobediência a Deus. E as Escrituras não falam em momento algum, nem sequer de forma nebulosa, sobre o destino eterno deles. Uns teólogos dizem que não, outros dizem que sim, e cada um deles apresentam os seus argumentos. Eu particularmente acredito que sim, persuadido pelos bons argumentos daqueles que defendem a salvação do primeiro casal. Eu não quero, meus irmãos, nessa noite entrar muito nesse debate, não é meu objetivo aqui hoje convencer ninguém a acreditar naquilo que eu acredito com relação a isso, mas é muito interessante, meus irmãos, o argumento dos teólogos, dos estudiosos que acreditam que Adão e Eva se arrependeram de seus pecados e se voltaram para Deus. Nós notamos que mesmo após a queda de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, logo no capítulo seguinte, o que é que acontece? Nós vemos as consequências do mal agora existente no coração do homem por causa do pecado, por causa da desobediência do homem a Deus. Onde há o relato ali do primeiro assassinato, onde Caim mata o seu irmão Abel, que foram os primeiros filhos de Adão e Eva. O que esquecemos, meus irmãos, de prestar atenção é o motivo daquele assassinato. O porquê que Caim matou Abel. E o motivo foi inveja e ciúmes ali do irmão.
mas inveja e ciúmes causado pelo quê? O que aqueles dois homens estavam fazendo ali, meus irmãos, que causou inveja e ciúmes em Caim? Eles estavam fazendo o quê? Ofertando ao Senhor. Onde ali Abel deu o melhor do seu rebanho e Caim uma oferta, digamos assim, não zelosa a Deus. E como consequência, nós vemos no relato bíblico, o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. O ponto aqui é que de forma dedicada e sincera, e o outro de forma desleixada e egoísta. Mas ambos os filhos de Adão e Eva estavam ofertando ao Senhor. E a pergunta que nós devemos fazer é: com quem que eles aprenderam isso? Com quem que eles aprenderam a ofertar a Deus, a adorar a Deus? Nós vemos também um outro filho de Adão e Eva, chamado Sete, no final do capítulo 4 de Gênesis, que teve um filho e chamou o seu filho de Enos. E a palavra de Deus diz que aquela geração de Sete, meus irmãos, em contraste com a geração de Caim, que foi uma geração perversa, começaram a invocar o nome do Senhor. E com quem que Sete aprendeu a temer a Deus, meus irmãos? Com quem que a geração de Sete aprendeu a servir ao Senhor em retidão? Já que Deus já não se relacionava ou se revelava de maneira íntima como fazia com o primeiro casal? Com quem, meus irmãos? Senão com seus pais, Adão e Eva. Isso pode, meus irmãos, nos fazer acreditar que mesmo depois da queda, Adão e Eva se arrependeram e se voltaram para Deus. Eles temeram ao Senhor, e não só temeram ao Senhor, mas ensinaram os seus filhos a importância de temer, de obedecer e de servir ao Deus Criador dos céus e da terra. E é sobre isso que nós falaremos nessa noite, meus irmãos. A importância de conduzirmos os nossos filhos na presença de Deus. A importância de nós conduzirmos os nossos filhos ao Senhor. Vejamos a exposição, olha só o que diz o verso 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Nós vimos na última exposição que o evangelista Marcos, ele relatou ali a ocasião em que o Senhor Jesus, em resposta aos fariseus ali sobre a questão do divórcio, o mestre dá uma aula ali para aqueles homens sobre o verdadeiro sentido do casamento. E agora nós percebemos na leitura dos versos seguintes, dos versos sequenciais, que o foco do ensino do Senhor Jesus agora se remete às crianças. Parece que há uma espécie de sequência lógica organizada pelo autor bíblico, pelo evangelista Marcos. Primeiro ele traz o ensino de Jesus sobre o casamento e depois ele traz o ensino de Jesus sobre as crianças, ou digamos assim, os filhos. O versículo diz que trouxeram algumas crianças. E aqui no original, o sentido da palavra é literalmente criancinhas, crianças bem pequenas. O próprio texto bíblico deixa isso bem claro quando Jesus se refere a elas como pequeninos. E também quando o texto nos diz, lá no versículo 16, que o Senhor Jesus tomava aquelas crianças nos braços. Então, se Jesus tomava aquelas crianças nos braços, já não eram pré-adolescentes, eram criancinhas pequenas. Mas o fato, meus irmãos, é que trouxeram criancinhas até Jesus. E a pergunta é: quem trouxe essas criancinhas? Quem foi que trouxe aqueles pequeninos à presença do Senhor Jesus? Com certeza os pais delas. Por serem crianças pequeninas, meus irmãos, dificilmente outras pessoas teriam trago aquelas crianças à presença do Senhor Jesus, senão os próprios pais.
E outra pergunta importante a se fazer: por que aqueles pais trouxeram aquelas crianças para que Jesus as tocasse? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque aqueles pais sabiam e criam no poder do toque de Jesus na vida daqueles pequeninos. Eles sabiam que Jesus era poderoso para abençoar os seus filhos, para abençoar aquelas crianças. E em segundo lugar, aqueles pais trouxeram os seus filhos porque eles sabiam a importância daquelas crianças irem até Jesus. A importância daquelas crianças conhecerem ao Senhor Jesus e serem abençoadas por Ele. E aí nos vem o primeiro ensinamento bíblico, meus irmãos, desses versículos para as nossas vidas. A responsabilidade de levar as crianças até Jesus é dos pais. Vou repetir. A responsabilidade de levar as crianças até Jesus é dos pais. Nós, meus irmãos, somos responsáveis em levarmos os nossos filhos até a presença de Cristo. A responsabilidade de apresentar Jesus para os nossos filhos, de fazer Cristo conhecido para os nossos filhos, é nossa. Essa responsabilidade não é do pastor, não é dos presbíteros, não é muito menos da professora de escola bíblica. Essa responsabilidade é nossa, meus irmãos, de levarmos os nossos filhos até a presença de Jesus. E nós precisamos entender, meus irmãos, que da mesma forma que nós conhecemos a Cristo, os nossos filhos também precisam conhecê-lo. Eles devem, meus irmãos, ser os nossos primeiros discípulos. E se nós não somos capazes de discipular os nossos filhos, nós não somos capazes de discipular mais ninguém. Se eu não for capaz de discipular a Annelise, eu não sou capaz de discipular mais ninguém na minha vida. E quando eu digo, meus irmãos, discipular os nossos filhos, eu não estou querendo dizer aqui de converter os nossos filhos. Isso é uma coisa completamente diferente. Porque nós sabemos, meus irmãos, que infelizmente muitos pais piedosos, tementes a Deus, servos e servas fiéis ao Senhor, ensinaram a palavra de Deus para os seus filhos, conduziram seus filhos na presença de Deus, discipularam bem os seus filhos, mas muitas vezes eles cresceram e decidiram seguir os seus caminhos e se desviaram da presença de Deus. Mas nesse caso, você pode ficar com consciência tranquila, porque a obra de conversão, de converter, somente o Espírito Santo pode fazer. Você como pai, como mãe, você não tem poder de converter os seus filhos, mas você pesa sobre os seus ombros a responsabilidade de ensinar o caminho da verdade, de discipular ele. E aí quando ele crescer, ele vai fazer as escolhas dele. Mas a palavra de Deus nos ensina, que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda que for velha, ela não se desviará dele. E assim nós cremos nessa promessa, meus irmãos. Por mais que talvez os nossos filhos em algum momento se desviem da presença de Deus, nós cremos na promessa da aliança. Nós cremos que nossa família faz parte da aliança do Senhor. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor há de completar a obra na vida dos nossos filhos. Amém? Parte B do versículo 13, meus irmãos, diz que os discípulos os repreendiam. Os pais trouxeram seus filhos até Jesus para que Jesus tocasse neles, mas os discípulos começaram a repreender os pais daquelas crianças. Não deixaram os pais fazer aquilo, ou quiseram atrapalhar os pais de levarem os seus filhos até a presença do Senhor. E por que os discípulos fizeram aquilo, meus irmãos? Por que aqueles 12 homens, apóstolos, discípulos do Senhor, fizeram algo tão errado? Eles fizeram aquilo porque eles desprezavam, como a cultura judaica fazia, desprezavam as crianças. Os discípulos não viam até aquele momento as crianças como pessoas importantes. Achavam que seria uma perda de tempo do Mestre Jesus parar para dar atenção para os pequeninos. Eles não entendiam a importância
das crianças também conhecerem a Jesus, assim como multidões e multidões ali em Israel estavam conhecendo. Eles não entendiam isso. E, meus irmãos, o fato é que, infelizmente, nos dias de hoje, existem ainda muitos discípulos com esse pensamento, com essa postura. Cristãos que acham a perda de tempo investir em evangelismo e discipulado de crianças. Sendo que o Senhor, meus irmãos, Ele sempre, desde o início do seu plano redentor, Ele sempre prezou pelo ensino dos seus preceitos, pelo ensino da sua lei, dos seus mandamentos aos pequeninos. Quer ver só? Deixa marcado em Marcos e abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, meus irmãos, olha só a instrução do Senhor para o povo, para o seu povo. Versículo 1 ao 9. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 1 ao 9. Olha só que o Senhor instrui o seu povo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e quem? Teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a quem? A teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Está vendo, meus irmãos? A importância que Deus sempre deu de que o povo dele ensinasse de geração após geração a sua lei, os seus mandamentos e a sua palavra. Desde o início. Não foi uma ideia do Senhor Jesus, uma ideia neotestamentária de que nós deveríamos discipular os nossos filhos. Desde o início do plano redentor do nosso Deus, Ele já havia instituído esse princípio de inculcar a palavra dele na mente da geração que está por vir, da nova geração, ou seja, os nossos filhos. Por isso, meus irmãos, prezemos pelo ensino da palavra para as crianças, não só como igreja, mas como família, no nosso lar. Sejamos pais discipuladores, sejamos tios discipuladores, vizinhos discipuladores, porque, enfim, nós sempre estamos cercados por crianças e às vezes a gente se porta como os discípulos, a gente despreza os pequeninos. Às vezes a gente tem a oportunidade de compartilhar o evangelho com os pequeninos, com as crianças, e a gente despreza aqueles pequeninos. E mal sabemos nós que é justamente nessa fase da infância que mais acontece de conversões acontecerem. Crianças que ouviram a palavra, guardaram a palavra no coração, a semente foi lançada, o Espírito Santo foi regando, e no momento certo, no tempo certo, o Senhor fez aquela sementinha germinar. Quantas e quantas pessoas não já testemunharam? Eu me converti porque um dia, quando eu era pequeno, alguém falou de Jesus para mim. Eu sou um caso vivo disso. Duas famílias grandes, a família do meu pai, na época eu era criança, somente a minha avó era crente, e na família da minha mãe, outra família grande, somente uma tia minha era crente. E essa tia, minha tia Nice, que ainda mora lá perto dos meus pais, né, e hoje ajuda o esposo a pastorear uma igreja, uma congregação, ela me levava desde pequenininho. Por mais que minha mãe era, né, muito religiosa, muito católica, mas minha tia
com jeitinho, convencia minha mãe deixava ela me levar, e eu tenho certeza que foi aí que Deus começou a lançar a semente do Evangelho no meu coração, que aos 17 anos germinou para a glória de Deus, e por isso eu estou aqui ministrando a palavra e o Evangelho para os irmãos, porque um dia alguém semeou a semente no coração de uma criança. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que os nossos filhos são o nosso legado. Se nós fizermos dos nossos filhos discípulos do Senhor, nós já fizemos muito. Talvez você pode nunca ganhar uma alma para Jesus, nunca, pregar para alguém e alguém converter, mas se você partir dessa para a glória e tendo deixado os seus filhos como os discípulos fiéis ao Senhor, você já fez muito. Porque os seus filhos discipularão os filhos deles. Os seus filhos talvez discipularão outras pessoas. E aonde o Senhor os levar, eles irão ser testemunhas do Senhor Jesus aqui nessa terra. E essa é a estratégia dos muçulmanos. Por que que os muçulmanos estão conquistando a Europa? E segundo alguns estudiosos, em poucas décadas, talvez os muçulmanos dominem toda a Europa. Porque essa é a estratégia deles. Enquanto os europeus querem ter no máximo 2 filhos, aqueles que querem ainda ter, o que é que os muçulmanos fazem? 5, 6, 7, 8 filhos. Inculca-lhe o Alcorão na mente deles, discipula eles bem, e esses meninos vão ter mais uma penca de filhos, vão discipular os filhos dele, e aí eles vão dominando a sociedade e vão crescendo. E é uma das religiões que mais cresce no planeta, são os muçulmanos, porque prezam pelo discipulado familiar, por discipular os seus filhos. Ou seja, eles fazem pela mentira o que às vezes a gente não faz pela verdade. Versículo 14, meus irmãos, vamos voltar aí para Marcos. Olha só o que a sequência diz aí no versículo 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus, porém, vendo isso, foi o que aconteceu com Jesus? Ele se indignou, ficou irado, a ira santa do nosso Senhor. Jesus, ao ver aquela atitude dos discípulos de repreender os pais por estarem trazendo as criancinhas até ele ficou muito irritado, ficou muito aborrecido ali com os seus discípulos, revoltado com aqueles homens, e repreendeu os seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Os discípulos repreenderam os pais e Jesus repreendeu os discípulos, dizendo que eles não fizessem aquilo, que não atrapalhassem das criancinhas virem até ele, pelo contrário, deixassem elas vir, porque segundo ele, delas é o reino de Deus. E nós, como igreja, meus irmãos, como discípulos do Senhor que somos, ao invés de dificultarmos o caminho das crianças até o Senhor, nós precisamos facilitar esse acesso. E aí nos vem mais uma pergunta: como é, Lucas, que nós, ao invés de facilitarmos, acabamos dificultando ou atrapalhando as crianças de irem até Cristo? De 3 formas. Em primeiro lugar, quando nós deixamos de ensiná-las a palavra de Deus. Nós já vimos antes que Deus nos ordena a ensinar às crianças os preceitos dele. Essa, meus irmãos, é a nossa missão como pai. Esse é o nosso compromisso diante de Deus. E um dia nós prestaremos contas de todas as responsabilidades que ele nos entregou. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz que o jovem pastor Timóteo aprendeu ainda na sua infância as sagradas letras que o tornaram sábio para a salvação. Ensinar a palavra para seu filho, meu querido irmão, minha querida irmã, é a principal maneira de conduzi-lo até Cristo. E em segundo lugar, meus irmãos, nós atrapalhamos as crianças, os pequeninos, de irem até o Senhor, quando nós deixamos de dar exemplo para elas. Diz o ditado, que a palavra convence,
mas o exemplo arrasta. Nossos filhos, meus irmãos, eles estão de olhos atentos em nós, mais do que nós imaginamos. E você nem faz ideia o quanto que você influencia, seja positiva ou negativamente, o seu filho. Você nem faz ideia. Por isso, nós, pais, precisamos sempre sermos zelosos na nossa conduta, sermos zelosos nas nossas atitudes, na nossa fala e na nossa postura diante dos nossos filhos. Não adiantará muita coisa, meus irmãos, nós ensinarmos algo para os nossos filhos e nós fazemos contrário tudo aquilo que nós ensinamos para eles. Eu não posso dizer para a Nelise, ensinar a Nelise que ela deve orar se ela não me vê orando. Eu não posso dizer para a Nelise que ela deve ler e meditar na palavra se ela não me vê meditando na palavra de Deus. Eu não posso dizer para a Nelise que ela deve ser uma boa cidadã, respeitar os mais velhos, se eu não sou um bom cidadão, se eu não respeito os mais velhos. Porque, meus irmãos, o exemplo, ele fala muito mais do que palavras. E às vezes a gente atrapalha as crianças de irem até Cristo, porque a gente fala uma coisa e faz uma coisa totalmente diferente. E em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira maneira de nós atrapalharmos as crianças de irem até Cristo é quando nós fazemos semelhante aos discípulos. Quando nós achamos que as crianças não merecem nossa atenção. Esse foi o pensamento dos discípulos. E por isso eles foram repreendidos ali pelo mestre indignado. Se as crianças não têm valor espiritual para você, você precisa aprender melhor o que significa o Evangelho. Você precisa ainda aprender o que significa a palavra de Deus. Investir tempo, meus irmãos, em uma criança é sabermos que nós estamos investindo na eternidade delas. Na eternidade. Não é só marcar a vida dela nesse mundo, mas é marcar a vida dela no mundo por vir. E às vezes a gente despreza os trabalhos infantis, os trabalhos com crianças, achando que elas não merecem a nossa atenção. Jesus disse, meus irmãos, que das crianças é o reino de Deus. Como assim? O que é que Jesus quis dizer com isso? Né? Como assim o reino de Deus é das crianças? Jesus, meus irmãos, ele não quis dizer que as crianças são salvas por serem crianças. Não era isso que Jesus estava ensinando. Jesus não quis dizer que elas são inocentes e sem pecado. Também não era isso que Jesus estava nos dizendo. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salmista Davi diz que nasceu em iniquidade e em pecado a mãe dele o havia concebido. E não é a idade, meus irmãos, que define quem é ou quem não é salvo. Ninguém é salvo por ser criança ou por ser velho. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. É por isso que as crianças precisam conhecer a Jesus. Porque a salvação é pela graça de Deus mediante a fé, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se nós não pregarmos, se nós não ensinarmos às nossas crianças a palavra do Senhor, a fé genuína nunca vai ser gerada no coração dela. As crianças também precisam ter um encontro com Cristo, assim como eu e você tivemos. As crianças precisam também, meus irmãos, nascerem de novo pela fé no Senhor Jesus e serem salvas pela fé em Jesus. Dizem que filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é não. Minha filha só vai ser crente se eu ensinar ela a ser. Minha filha só vai temer ao Senhor se eu e a mãe dela ensinar ela a temer ao Senhor. Minha filha só vai amar a palavra de Deus se eu e a mãe dela ensinar ela a amar a palavra de Deus e obedecer ao Senhor. Ela não é salva porque os pais são salvos. Ela não é crente porque os pais são crentes. Ela também precisa passar pelo encontro com Cristo. Um encontro real e pessoal, assim como o apóstolo Paulo teve ali no encontro de Damasco. É claro que nem sempre vai ser algo sobrenatural, mas todo ser humano, todo filho de Deus, todo eleito do Senhor, tem aquele estalar de Deus na vida dele que, agora eu sei o que é verdadeiramente amar a palavra de Deus.
Agora eu sei o que é temer verdadeiramente o Senhor. Por mais que ele seja criado desde pequenininho na igreja, ele precisa passar por essa experiência, esse estalar de Deus na vida dele, essa regeneração no coração dele, de ter uma experiência real, de conhecer. Agora eu conheço quem é Jesus. Jesus não é somente o Senhor do meu pai e da minha mãe, Jesus é o meu Senhor, porque eu conheci a Ele. Eu tive um encontro com Ele. Eu sei quem é Jesus porque eu conheço. Não só porque meus pais me contaram, mas porque eu conheço. Porque um dia Jesus falou no meu coração, eu senti Ele tocar na minha vida e Ele transformou a minha vida. Assim como Jesus tocou e transformou aqueles pequeninos que os pais o levaram à sua presença. Então o que o Senhor quis dizer afinal, quando Ele disse que as crianças pertencem ao reino de Deus? Jesus quis dizer, meus irmãos, que as crianças vêm a Ele com total confiança. Jesus quis dizer, meus irmãos, ensinar aos seus discípulos ao dizer que o reino de Deus pertence às crianças, porque a criança, quando ela confia mesmo. A confiança da criança é uma confiança sincera, é uma confiança sem pé atrás. A criança, quando ela se entrega completamente. É por isso que a gente precisa ter cuidado com elas, porque elas são, entre aspas, inocentes, entre aspas. Quando ela se entrega, Se alguém chegar, oferecer algo para ela, ela vai, ela se entrega, ela confia, porque elas são inocentes, entre aspas. Porque elas têm esse coração, entregue, elas não ficam com o pé atrás. A criança, ela se entrega, meus irmãos, sem ter requisito, sem ter pré-requisito para se entregar. Ela confia plenamente. O que Jesus quis dizer é que as crianças vivem na total dependência. A criança, ela não fica preocupada com amanhã. A criança, ela não fica preocupada com o que ela vai comer amanhã. A Annelise, ela não acorda de manhã ou não vai dormir de noite pensando: papai, o que é que nós vamos comer amanhã? Ela não se preocupa com isso. Ela sabe que o pai dela vai dar um jeito e vai providenciar a farinha láctea dela lá para ela tomar de manhã, o Nescau, o pão lá. Ela sabe. Ela confia no pai dela. Então era isso que Jesus estava querendo dizer, meus irmãos, que o reino de Deus é das crianças, porque as crianças, elas confiam, elas se entregam completamente na dependência de Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos um gancho aí para o versículo 15, que completa o versículo 14, quando Jesus diz: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus diz aqui que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança recebe, não entrará de maneira nenhuma no reino do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, receber o reino de Deus como crianças recebem. Ou seja, precisamos confiar plenamente em Cristo, confiarmos de que a obra que Ele fez na cruz é suficiente para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Confiarmos de que a condenação aplacou de uma vez por todas a ira de Deus sobre nós, por causa dos nossos pecados. Precisamos confiar de que pela fé no Senhor nós somos perdoados, nós somos salvos da condenação eterna. Confiarmos de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la e nos conduzir até o dia que nós receberemos a coroa da vida. Isso é receber o reino de Deus como criança. Confiar plenamente e sem reservas nessas promessas do Senhor para as nossas vidas. Precisamos receber o reino de Deus e passarmos a descansar na dependência do Pai. Precisamos, meus irmãos, parar de confiarmos em nós mesmos e passarmos a dependermos mais de Deus na nossa vida, sabendo que Ele sim é o nosso Pai perfeito, que cuida de nós, seus filhos. É minha responsabilidade ensinar para a Annelise que eu e a mãe dela não somos perfeitos. Nós vamos falhar, como temos falhado. E como eu creio que os irmãos aqui que são pais falharam com seus filhos. E ela precisa entender que eu não sou perfeito. Talvez
algumas promessas que eu vou fazer para ela, talvez algumas eu não cumpra. Claro que eu tenho que ter cuidado com isso. Mas é minha responsabilidade ensinar para ela que existe um Deus no céu, um Deus todo-poderoso, soberano, perfeito, que nunca errará com ela, nunca decepcionará ela, nunca deixará de cumprir todas as promessas que Ele tem para a vida dela. Esse é o nosso Deus. E é assim que nós temos que confiar no Senhor. É assim que nós temos que enxergar o nosso Pai. Isso é receber o reino de Deus como criança. E para encerrarmos, meus irmãos, versículo 16. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoaram. Jesus, meus irmãos, Ele se importa e ama tanto as crianças. Ele se importava e amava tanto aqueles pequeninos que os seus pais estavam trazendo para Ele, que não só tocou naqueles pequeninos, mas Ele tomou aquelas crianças em seus braços. Eu fico maravilhado, meus irmãos. Não sei se vocês são assim, mas quando eu medito na palavra de Deus, eu viajo, eu fico imaginando aquela cena. Jesus pegando uma por uma daquelas criancinhas, colocando em seus braços e abençoando aqueles pequeninos. Olha que cena maravilhosa, meus irmãos. Jesus tomando aqueles pequeninos em seus braços. E o que é que isso fala aos nossos corações, meus irmãos? Ao enxergarmos esse Jesus tomando os pequeninos em seus braços, isso fala ao nosso coração que da mesma forma que Jesus ama aqueles pequeninos, Ele ama cada um de nós que somos seus filhos. O Senhor, Ele nos ama tanto, meus irmãos, que muitas vezes Ele faz mais do que pedimos ou esperamos. Os pais pediram só para Jesus tocar nos pequeninos, mas Jesus, Ele não se contentou só em tocar, Ele tomou aquelas crianças em seus braços. Imagine a alegria daqueles pais. Olha, o Salvador, o Messias, tão aguardado, tão esperado, pegou o meu filho nos braços e segurou e tocou, abençoando a vida dele. É assim que Jesus faz nas nossas vidas, meus irmãos. Ele faz muitas vezes mais do que aquilo que nós pedimos ou esperamos. Muitas vezes Jesus nos pega também em seus braços, meus irmãos, quando é preciso, e demonstra o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa conosco. Quem nunca experimentou esse cuidado de Deus? Por estar passando por uma grande luta, uma grande tribulação, e ir até a presença de Deus, e buscar a Jesus, e se sentir abraçado por Ele. Quantos nunca caminharam nessa caminhada, nessa árdua caminhada cristã, e muitas vezes nem imaginam, não conseguem nem imaginar como é que eu cheguei até aqui. Porque foi Jesus que me carregou nos braços, porque se Ele não tivesse me carregado, eu não tinha chegado, eu não tinha aguentado, eu não tinha suportado. E é isso que Jesus faz conosco, meus irmãos. Ele cuida de nós, assim como Ele cuidou daqueles pequeninos. E aquelas crianças, depois de serem tocadas pelo Senhor, meus irmãos, elas nunca mais foram as mesmas. Porque quando o Senhor toca em uma vida, meus irmãos, essa vida nunca mais é a mesma. Por isso se esforce, por isso se dedique ao máximo para conduzir os seus filhos até Cristo. E não somente conduzir os seus filhos, mas conduzir todos aqueles que o Senhor colocar em seu caminho. Se esforce ao máximo para colocar essa pessoa na presença de Jesus. Se esforce ao máximo para ser um bom discipulador, um bom condutor de pessoas até Cristo. Porque somente Cristo pode transformar a vida daqueles que você tanto ama. A vida daqueles que o Senhor tem colocado no seu caminho, somente o Senhor Jesus Cristo pode transformar. Por isso se esforce, dê o máximo para conduzir o máximo de pessoas até a presença do Senhor Jesus, para que lá na eternidade você possa encontrar essas pessoas e se alegrar na presença de Deus, pensando: esse camarada está aqui porque um dia eu falei de Jesus para ele. E se alegrar também olhando para aquela pessoa que falou de Jesus para você. E eu estou aqui, primeiramente pela graça e misericórdia de Deus, mas porque um dia esse camarada que obedeceu a Deus, obedeceu a Jesus e me levou até aquele que transformou a minha vida. É isso que Deus quer fazer na vida de todos aqueles que Ele tem colocado
no nosso caminho. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe.